Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo anterior nós começamos a mostrar para vocês como é que a gente faz leitura dos esquemas elétricos dos equipamentos. E eu falei para vocês que existem duas maneiras de você ler o esquema elétrico. A primeira, identificando cada um dos circuitos através dos componentes principais, ou seja, você se localizar no esquema, achar cada etapa. E depois, a segunda maneira é usando o conhecimento mais técnico, que é você saber o que os componentes principais fazem ali naquele circuito e quais são os defeitos que eles podem ocasionar no funcionamento do aparelho. Na aula anterior, ou no vídeo anterior, nós falamos a respeito do televisor da Toshiba, o chassis SL11, é um televisor de 21 polegadas, né? Um televisor antigo já de tubo, mas nós começamos nossos vídeos de leitura de esquema por ele. E nós começamos pelo circuito de varredura horizontal, que é aquele circuito que tem que movimentar o feixe de elétrons da esquerda para a direita na tela, produzir alta tensão e tem algumas outras funções que o circuito horizontal do TV pode executar, como por exemplo, acender o filamento do tubo, fornecer tensão para outros circuitos, pulsos para funcionamento de outros circuitos e por aí vai, dependendo do circuito horizontal e da marca, do modelo e do chassi do televisor, tá? Muito bem. Então no vídeo anterior eu falei para vocês que no circuito horizontal, primeiro você acha o flyback, que é aquele transformador que tem vários enrolamentos, diodos dentro do triplicador de alta tensão ou do multiplicador de alta tensão, os potenciômetros de foco, screen. Então você achou esse transformador, ele é o flyback, tá pessoal? Você não vai confundir esse transformador com o transformador da fonte por causa dos diodos e dos potenciômetros internos. Eu falei para vocês que à esquerda dele, o transistor mais próximo e ligado nele é o transistor de saída horizontal, que na maioria dos casos é um transistor que tem um diodo dentro, tá vendo? Ó? Nem sempre esse diodo vem representado no esquema, mas nesse caso aqui ele é representado. No saída horizontal, seguindo a base do saída horizontal, você tem o transformador driver. Seguindo o primário do driver, o transistor pré do horizontal ou excitador horizontal. E seguindo a base do driver ou pré-horizontal, você vai encontrar o oscilador horizontal, que neste caso, no caso desse televisor, está dentro de um circuito integrado grande chamado One Chip, ou OC, Ultimate One Chip, né? Que é um circuito integrado grande que os televisores, digamos assim, mais modernos em termos de televisores de tubo, utilizam. E no vídeo de hoje eu vou dar mais alguns detalhes sobre o horizontal do televisor, né? Vamos ver como é que ele funciona e algumas peças principais aí que tem nesse circuito, tá? Embora, digamos assim, o circuito horizontal ele pode variar um pouquinho de um televisor para outro. Por exemplo, um televisor tem uma peça a mais, uma peça a menos, um estágio a mais, um estágio a menos. Porém, o princípio de funcionamento é o mesmo para todos, tá? Muito bem. Começando pelo transistor de saída horizontal. O transistor de saída horizontal é um transistor de potência, ele fica num dissipador de calor, embora ele não deva esquentar demais. Por que ele não deve esquentar demais? Porque ele funciona como uma chave, ele fica ligando e desligando na frequência de funcionamento do horizontal. A propósito, o feixe eletrônico lá na tela ele deve ser desviado da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, 15.750 vezes por segundo, mais ou menos, né? Então a frequência do horizontal deveria ser 15.750 Hz. Esta era a frequência do circuito horizontal, 15.750 Hz, dos antigos televisores preto e branco. Quando surgiu a TV a cores, por causa do sinal de croma, que a gente pode estudar num outro vídeo, a frequência do circuito horizontal foi ligeiramente alterada para 15.734 Hz. Tá, pessoal? Então a frequência do horizontal do televisor é 15.734 Hz, hoje em dia, né? Na época da preto e branco era 15.750 Hz. Muito bem. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui? O transistor de saída, ele é um chaveador, por isso que ele não esquenta demais. Ele fica ligando e desligando 15.734 vezes por segundo. Então o que acontece? Ele recebe um sinal que é amplificado por esse transistor, né? Através desse transformador aqui, ó, na base dele vai entrar uma onda quase quadrada, praticamente quadrada, uma onda quadrada, que é aquela onda que é
A tensão é zero, é o valor máximo positivo. Zero, um valor positivo. Zero, um valor positivo. Não exatamente como na eletrônica digital, mas é só para vocês terem uma ideia. Ah, detalhe importante. Para que esse transistor possa funcionar de forma correta, com um sinal de forma correta na base dele, o circuito horizontal dos televisores, ligado aqui no transistor pré, tem esse resistor aqui, eu insere com esse capacitor. Esse circuito aqui, esses dois componentes aqui, eles dão uma pequena modificada no sinal que chega no coletor do transistor, para que ele tenha o formato correto na base do transistor de saída, para que o transistor de saída possa chavear de maneira correta. Esse transistor aqui é extremamente crítico. Ele tem que manter o tempo de condução e corte dele preciso. Se sair do padrão, ele esquenta demais e queima. Ou seja, nos televisores de tubo, o transistor de saída horizontal queima bastante. Porque é um transistor que tem que trabalhar de uma maneira extremamente precisa. Se o pulso que chega na base dele sair do padrão, ele não aguenta, ele queima, tá, pessoal? Ele tem que trabalhar na velocidade correta de chaveamento, né? Muito bem. Se a gente seguir o coletor dele, nós vamos encontrar aqui, ó, o flyback, como vocês sabem, e também, ó, seguindo por essa mesma linha do coletor, você vai encontrar essa bobina aqui, que está fora da placa do televisor, que por sinal, essa bobina aqui, tá vendo? Ó? A bobina de deflexão horizontal, ou bobinas defletoras horizontais, são duas bobinas, tá vendo? Ó? E elas ficam na parte interna desse componente aqui, ó. Esse componente aqui chama-se bobinas defletoras ou yoke, que é como se fosse coleira em inglês, né? Muito bem, então esse conjunto, o yoke, é formado por duas bobinas defletoras. Essa que está do lado de fora, esse par que está do lado de fora, é a bobina defletora vertical, que vai movimentar o feixe de elétrons de cima para baixo e de baixo para cima na tela. E a bobina interna é a bobina defletora horizontal, na verdade é um par de bobinas, né, duas bobinas, que vai movimentar o feixe da esquerda para a direita e da direita para a esquerda para ir desenhando a imagem em forma de linhas, tá, pessoal? Então aqui é a bobina defletora, que no nosso esquema é essa bobina aqui de baixo. É fácil de achar no esquema porque ela sempre vai ligada no coletor, aqui ó, ela sempre vai ligada no coletor do transistor de saída, isso é fato. Qualquer esquema elétrico é no coletor do transistor de saída horizontal que vai ligado à bobina de deflexão horizontal. A vertical vai ligada no circuito vertical que a gente vai estudar numa outra oportunidade, tá, pessoal? Como é que funciona o processo de varredura horizontal? Muito bem. O oscilador horizontal, sei faz tudo, gera um sinal, que é um sinal quase quadrado, que vai ser amplificado pelo transistor pré e transferido para a base do transistor de saída em forma de pulsos. Esses pulsos farão o transistor conduzir, cortar, chavear, tá? Primeiro, eu vou explicar para vocês como é que o horizontal da TV produz alta tensão e depois como é que é o processo da varredura horizontal propriamente dito. Mas antes, como é que é feita a alimentação do transistor de saída horizontal? Aqui nós temos uma linha de mais B que vem lá da fonte. Essa linha de mais B ela pode ter uma tensão que varia de 90 a 140 volts, dependendo da TV. No caso dessa, 125 volts. Ela vai entrar no pino 2 do flyback e através desse enrolamento primário do flyback vai alimentar o coletor do transistor de saída horizontal. Essa mesma linha de mais B, através de um resistor de valor médio, de uma boa potência, e o primário do transformador driver vai alimentar o transistor pré com uma tensão menor do que o transistor de saída. O transistor de saída é alimentado com a mesma tensão da linha de mais B, em torno de 125 volts. Tá, pessoal? Muito bem. Como é que é produzida a alta tensão? É bem simples. Conforme nós vimos, entre os pulsos aqui na base do transistor de saída. Quando ele conduz, vai circular uma corrente aqui a partir da linha de mais B pelo primário do flyback e pelo transistor conduzindo. Daí o flyback vai produzir um campo magnético, vai armazenar energia, o primário do flyback. Quando o transistor corta, a energia magnética armazenada no flyback vai transferir tensão para todos os enrolamentos. Porque na hora que o campo magnético encolhe, ele produz um pico de tensão em todos os enrolamentos. A tensão produzida, por exemplo, no enrolamento de alta tensão, vai ser multiplicada por uma cadeia de bobinas de diodos
e vai resultar numa tensão em torno de 25.000 volts aplicadas no anodo acelerador do tubo através daquele cabo grosso que tem uma chupeta na ponta, tá, pessoal? E dentro da chupeta tem uma presilha que faz a ligação, uma presilha metálica. Essa mesma alta tensão passa por um grande divisor dentro do flyback com 2 potenciômetros. Um dos potenciômetros fornece uma tensão ajustável em torno de 7.000 volts para controle e ajuste do foco, para deixar a imagem mais nítida ou embaçada. E o outro potenciômetro retira uma tensão em torno de 200 a 600 volts, que é a tensão do screen, que controla o brilho da tela. Se bem que a tensão do screen é ajustada uma vez só e não se mexe mais, é ajustado pelo técnico e você deve refazer o ajuste sempre que o flyback for substituído. Então, alta tensão não tem segredo. O transistor conduz, passa uma corrente no primário do flyback, ele armazena energia em forma de campo magnético. Quando o transistor corta, a energia é transferida para os demais enrolamentos. Beleza, pessoal? Agora, detalhe, vocês observaram que no coletor do transistor de saída horizontal tem um diodo ligado ao contrário, ó. O diodo, e aqui tem 2 do lado de fora, tem um dentro do próprio transistor e tem esses 2 fora. Esse diodo aqui, ele é chamado de diodo de amortecimento, ou diodo amortecedor, diodo damper, ou diodo de proteção, cada um dá o nome que quiser dar. Na verdade, a função desse diodo, ou desses diodos, é proteger o transistor de saída, em primeiro lugar, contra os pulsos reversos de tensão no flyback. Porque o flyback ele é uma bobina, ele tem uma bobina aqui no primário. Quando o transistor corta, o campo magnético do primário vai encolher. E no que ele encolhe, ele induz uma tensão nos enrolamentos, induz um pico negativo de tensão no próprio primário. Esse pico de tensão negativo vai direto no coletor do transistor de saída e pode queimar o transistor na hora. Daí esses diodos entram em condução e amortecem, desviam essa corrente para que ela não queime o transistor. Inclusive, essa energia drenada pelos diodos pode ser reaproveitada. E no caso aqui, ela é reaproveitada para eliminar um efeito chamado oscilação transitória. Por que oscilação transitória? A bobina defletora horizontal e a vertical também, ela é formada por um fio enrolado em espiras. E esse fio, é claro, tem indutância, tem resistência e tem um pouco de capacitância, ou seja, eles formam um circuitinho RLC, tudo em paralelo. Então, na hora que a corrente muda de sentido nesse circuito, ele tem uma tendênciazinha a oscilar, ou seja, ele gera uma pequena onda. E essa pequena onda produz um serrilhado nos cantos da tela. Então, para esse circuito, o circuito que a bobina defletora forma não oscilar, o diodo amortecedor, ele amortece a energia da tensão reversa do flyback, né? Essa energia seria suficiente para a bobina defletora oscilar. Então, ela é desviada pelos diodos e, nesse caso, uma parte dela é reaproveitada para fazer o ajuste de largura e do efeito almofada, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é. Tá, pessoal? Muito bem. Produção de alta tensão não tem segredo. Agora vamos falar sobre a varredura. A varredura consiste na bobina defletora horizontal, criar um campo magnético alternado, num sentido, no outro sentido, no sentido, no outro sentido, de tal modo que ele tem que levar o feixe eletrônico do lado esquerdo. O feixe eletrônico começa no meio da tela, ele tem que ir para o lado direito, depois ele tem que voltar para o lado esquerdo, ir para o lado direito, voltar para o lado esquerdo, para o lado direito, voltar para o lado esquerdo, para ele desenhando a imagem em forma de linhas, que é assim que os televisores de tubo trabalham. Tem o feixe de elétrons emitido pelo canhão do tubo, ele tem que se movimentar na tela, da esquerda para a direita e de cima para baixo. A bobina defletora horizontal movimenta da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tá? Então, como é que funciona o processo da varredura? Então, como eu falei para vocês, esse transistor aqui, ele tem 2 estados de funcionamento, conduzindo e cortando. Quando ele está conduzindo, esses capacitores aqui, tá vendo? Ó? Esses 2 capacitores, principalmente esse aqui, que é um capacitor de poliéster de 3,3 microfarads por 250 volts, no instante que o transistor estava cortado, ele armazena uma certa energia, ele armazena uma carga. Quando o transistor está conduzindo, ele vai se descarregar e vai produzir uma corrente nesse sentido aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vai passar nessa direção pela bobina defletora, só que na bobina defletora, como ela tem indutância, a corrente vai aumentar devagar, tá, pessoal? Porque lembra que a bobina ela cria uma
por causa da reatância indutiva, ela se opõe às variações iniciais da tensão, então a corrente começa a subir devagar. Então a corrente vai passar por esse sentido aqui e pelo transistor que está conduzindo, tá, pessoal? Então quando o transistor está conduzindo, a corrente vai, através da descarga desses capacitores aqui, ó, vai fazer esse caminho aqui pelo próprio transistor de saída. E aí o feixe eletrônico vai no meio da tela para o lado direito. Quando o feixe eletrônico chega do lado direito, o transistor corta. Quando o transistor corta, lembra que vem um pulso negativo aqui do flyback de retorno, faz esses diodos conduzirem. Esses diodos conduzindo, eles vão produzir uma alta corrente, ó, passando por aqui, nesse sentido aqui pela bobina defletora, e vai começar a carga desses capacitores aqui, ó. Essa corrente instantânea aqui, rápida, vai puxar o feixe eletrônico do lado direito para o lado esquerdo da tela, bem rápido. Ou seja, no momento que esses diodos entram em condução, o feixe eletrônico vai rapidamente para o lado direito. Só que daí, a partir da linha, quando eles já estão do lado esquerdo, eu falei do lado direito, não, do lado esquerdo. Quando eles chegam do lado esquerdo, vai circular uma corrente via linha de mais B, pelo primário aqui do flyback, pela bobina defletora, por esses componentes aqui, e aí vão completar a carga do capacitor. E é claro que a corrente vai circular aqui pela bobina defletora devagar, ela vai começar a subir devagar no sentido contrário. E aí o feixe eletrônico vai do lado esquerdo para o meio da tela novamente. Quando ele chega no meio, o transistor volta à sua condução normal e leva o feixe eletrônico do meio para o lado direito. Então, em resumo, o transistor conduz, o feixe eletrônico vai do meio para a direita na tela. O transistor corta, os diodos de proteção, o damper, vão conduzir, o feixe eletrônico volta para o lado esquerdo. E daí, a linha de mais B faz a corrente circular pela bobina defletora, carregando esses capacitores novamente, leva o feixe eletrônico do lado esquerdo para o meio da tela, e o ciclo se repete indefinidamente enquanto a horizontal estiver funcionando. Detalhe importante, tá vendo que esse diodo aqui de baixo, quando ele entra em condução, ele completa uma carga aqui para esse capacitor, tá vendo? Ó? Ele fornece uma energia extra para o sistema de varredura horizontal, tá, pessoal? Para o feixe eletrônico conseguir chegar até os cantos do lado esquerdo da tela, tá? Agora, tem um circuito aqui que eu gostaria de explicar para vocês, que é o seguinte. A bobina defletora é uma bobina, obviamente. Se você ligar um capacitor em paralelo com a bobina, mas um capacitor de um valor razoável, você forma o chamado circuito LC. É como se fosse um trap, né, que a gente já explicou numa outra aula, num outro vídeo. Esse circuito LC tem uma frequência de ressonância, que é a frequência que ele funciona melhor, que ele oscila melhor, que ele trabalha melhor. A frequência de ressonância, no caso da bobina defletora, depende do valor dela e do capacitor ligado em paralelo com ela. Quem que pode ser o capacitor ligado em paralelo com a bobina defletora? Ora, vamos raciocinar. A bobina defletora está ligada no coletor do transistor de saída horizontal, não está? Logo, o capacitor que vai fazer a sintonia desse circuito também tem que estar ligado no coletor do saída horizontal. E são esses capacitores aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses capacitores aqui, ligados no coletor do saída horizontal, a exemplo da bobina defletora, formam um circuito de sintonia com a bobina defletora. Esse circuito de sintonia faz com que o quadro tenha o tamanho certinho para ele poder completar a tela no sentido horizontal. É claro que se os valores dos capacitores estiverem corretamente ajustados com a bobina defletora usada naquele televisor. Esses capacitores aqui recebem o nome de capacitores de largura. Tá, pessoal? Capacitores de largura é o nome técnico deles. Na verdade, é um capacitor de sintonia com a bobina defletora, para abrir bem o quadro, para ele completar a tela toda no sentido horizontal. Esses capacitores são críticos? São. Se você colocar de valores diferentes, ou o quadro fica menor, fica estreito, ou o quadro fica mais largo. Só que se esses capacitores alterarem muito a capacitância, diminuir muito a capacitância e sair muito da frequência de ressonância, lembra que eu falei que o transistor de saída horizontal é um transistor extremamente crítico. Se no coletor dele nós não tivermos uma frequência próxima da ressonância do horizontal entre a bobina defletora e o capacitor de largura, ele queima.
Então os capacitores de largura são críticos e se eles alterarem muito o valor, eles podem queimar o transistor de saída horizontal. Portanto, não caia na besteira de ligar um televisor sem o capacitor de largura, porque o transistor de saída horizontal queima. Tá, pessoal? O capacitor de largura é crítico. Ele forma um circuito de ressonância, um circuito de sintonia com a bobina defletora. Muito bem. Aqui no circuito horizontal nós temos esse transistor aqui, na verdade, que trabalha em conjunto com esse aqui, ó, tá? Esse circuito aqui, se vocês observarem, ele também fica em série com a bobina defletora. A bobina defletora tem dois caminhos para corrente, um através desse capacitor e através desse transistor aqui. Esse transistor, o que ele faz? Quando ele conduz mais corrente, passa mais corrente pela bobina defletora e o quadro fica mais largo. Quando ele conduz menos, passa menos corrente pela bobina defletora e o quadro fica mais estreito. Então, de uma forma geral, esse transistor aqui ele faz o controle de largura do quadro também, tá? O capacitor controla a largura? Controla. Só que o valor dele é fixo. O transistor controla a largura variando a corrente entre coletor e emissor dele. Inclusive, ele vai no heatsink, que é um dissipador de calor também, tá? Esse transistor aqui é o seguinte, eles vão ligados, se a gente for aqui para cima, seguir essa linha aqui, ó, aqui, eles vão ligados num pino do CI, do faz tudo da TV, né, o UOC da TV, chamado EW Out. Esse EW Out significa East West Out, ou seja, saída leste-oeste. É uma correção leste-oeste. Eu vou explicar para vocês por que nos televisores de tela grande, de 21 para lá, esse ajuste é crítico, né? Por que o ajuste é crítico? Pelo seguinte, vocês sabem que o feixe eletrônico emitido pelo canhão do tubo, ele tem que acender o fósforo no meio da tela e nos cantos também. Só que vocês concordam comigo que do canhão para o meio da tela a distância é pequena. Agora, do canhão para o canto da tela, a distância é grande. Então, a tendência é o feixe eletrônico não conseguir alcançar o canto da tela. Se ele não consegue alcançar o canto, ele vai, de linha por linha, distorcendo a imagem, formando uma distorção onde as pessoas aparecem tortas, como uma cinturinha de mulher, por exemplo, né? Esse efeito aí chama-se efeito almofada, ou pin cushion. Tá? É um efeito desagradável, parece que a imagem fica torta nos cantos, fica torta como uma cintura de mulher. Por quê? Porque para o feixe eletrônico chegar no canto da tela é mais difícil do que para o meio. Então o que acontece? Daquele pino do circuito integrado, do EW Out, vai sair um sinal mais ou menos assim, ó. Ou seja, o sinal ele é meio parecido com uma bunda mesmo, tá vendo? Um sinal que tem esse formato aqui, um formato parabólico, né? Então qual que é a ideia? Quando o feixe eletrônico está no meio da tela, a tensão está aqui embaixo. E se a tensão está aqui embaixo, esses transistores vão conduzir menos. Se vão conduzir menos, a corrente pela bobina defletora é mais fraca. Então, à medida que o feixe eletrônico vai chegando no meio da tela, a corrente pelo ioque diminui. Porque na tela a distância é pequena, no meio da tela a distância é pequena. Agora, à medida que o feixe eletrônico vai indo para o canto, a tensão vai subindo. Vai fazendo o transistor conduzir mais, vai circulando cada vez mais corrente por ele, para empurrar o feixe eletrônico até o canto da tela. Então, para que serve essa parábola? Para empurrar o feixe eletrônico para o canto da tela, para os cantos ficarem retinhos, não distorcer a imagem nos cantos, tá? Porque no canto é longe, é mais difícil o feixe eletrônico chegar. Então essa parábola faz com que esses transistores conduzam mais e aí passa mais corrente pela bobina à medida que o feixe eletrônico vai indo para o canto. Então isso aqui é um corretor de efeito almofada, que nos televisores de tela grande, 21 para lá, é feito por transistores através de uma onda parábola que vem lá do CI UOC, do Ultimate One Chip, né, no CI principal, ou faz tudo a televisão, tá? E, obviamente, esse circuito também controla a largura do quadro, né? No modo de serviço da televisão tem um ajuste que permite com que você aumente ou diminui a largura da trama. A onda parábola corrige o efeito almofada. E se você aplicar tensão contínua,
Aí você vai ter uma correção da largura, maior largura ou menor largura. Beleza, pessoal? Então esse circuito aqui, o que ele faz? Ajuste de largura e correção do efeito almofada através de uma onda parabólica, tá? E para encerrar o circuito horizontal aqui, nós temos uma fonte de flyback aqui, ó, tá vendo? Aproveita a própria tensão do flyback para alimentar outra parte do televisor, isso aqui é bastante comum. E em muitos casos o flyback também através de um enrolamento dele, né? Isso aí varia de televisão para televisão. Esse aqui eu acredito que seja no pino 7, vamos seguir ele. Aqui uma outra fonte de flyback, tá vendo? Aqui o pino 9, aqui ó. O pino 9, aqui sai uma tensão também, né? Que vai para um conector que vai lá para a placa do tubo, é para acender o filamento do tubo. Então o pino 9 do flyback acende também o filamento do tubo, além de fornecer pulsos para outra parte do televisor. Apesar de que aqui está open, né? Ou seja, dependendo do chassi, pode ou não ter esse resistor aqui, tá? Muito bem. Então, o circuito horizontal do televisor é isso, né? Então, vamos dar uma recapitulada rápida para a gente encerrar a aula. Flyback, transistor de saída, transistor pré, transformador driver, diodos damper, amortecedor ou proteção, capacitores de largura, capacitor de acoplamento da bobina defletora, que carrega e descarrega, fazendo a corrente na bobina variar, fazendo a corrente para um lado para o outro, dependendo se o transistor conduz ou corta. O circuito que controla a largura e corrige o efeito almofada através de uma onda parabólica, formato de bunda, tá? O que mais? Fontes de flyback que vão alimentar outras partes do televisor. E uma das tensões do flyback vai acender o filamento do tubo. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente conhece os principais componentes aqui que tem no circuito horizontal de um televisor, né? Um televisor de tubo. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Esse vídeo ficou meio comprido, mas é vídeo de funcionamento do circuito, é assim mesmo. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.